Conta de como foram as palestras na escola pública, bebê. Pois é, deixa eu contar isso pra vocês. Eu não tô dando nomes, porque eu não quero, sei lá, gerar qualquer tipo de exposição, não sei, sabe, assim, às vezes a gente fala as coisas na inocência e elas pode ter algum efeito estranho, até porque a gente tá num momento em que aqui em Santa Catarina tem um governador bolsonarista, então, sei lá, melhor deixar tudo mais discreto. Mas enfim, eu fui convidado para dar duas falas, palestra fica tão formal, duas falas, pra galera de ensino médio numa escola pública estadual. E foi, eu acho que legal, pelo menos pra mim foi legal. Teve uma antes do intervalo, depois do intervalo foi meio zoadinho. O pessoal já tava cansado, eu tava cansado, eu tinha dormido pouco, porque eu não sou um ser de acordar cedo e foi de manhã, então assim, eu tava com 2, 3 horas de sono só. Aí na segunda leva eu já não tava no meu melhor. Mas a primeira eu achei que funcionou bacana, inclusive com a própria molecada que tava lá. Eu não sou professor de ensino médio, né? Toda a minha carreira como professor foi como professor universitário, tirando uma rápida passagem que eu tive de meio ano dando aula para uma quinta série, que eu fiz por experiência, eu detestei, daí nunca mais. Então sempre eu dei aula para faculdade, e embora a galera entre hoje na universidade muito jovem, né? Eu mesmo entrei na universidade com 16 anos, no geral é uma galera um pouquinho mais velha e que já tá amadurecendo, né? Dando ali uma mera palestra para adolescentes, eu vi que a galera, assim, ó, tem muitos ali tem mais maturidade que muito marmanjo na internet. Mas ao mesmo tempo eu vejo como que esse condicionamento da ansiedade tá cobrando um custo alto, né? Eu tenho visto direto professores relatando que a cultura TikTok tá sendo terrível. Ou seja, são jovens que até estão interessados no que tu está falando, mas eles não sabem mais como prestar atenção. Eles desaprenderam a capacidade de reter a atenção. E isso vai ser um dos desafios, assim, está sendo já um dos desafios da educação contemporânea, né? Da gente precisar reaprender a ter atenção. Aliás, direto alguém vem me tirar para coach aqui e me pedir dicas de leitura. E eu sempre falo, a primeira dica de leitura é: ponha o celular em outro cômodo da casa. É sério, ponha em outro cômodo e tira o som também para não ficar ouvindo notificação. A primeira dica de como aprender a reter a atenção é se livrar do celular. Pega alguma coisa que não seja conectada, pega um livro, pega uma coisa impressa. E se tiver que ler ainda assim no celular, não sei o que, tira a internet, sei lá, põe em modo avião, só baixa ali o que tu precisa e fim, cara. Esse é o primeiro desafio, cara, de se desintoxicar do mundo virtual. Aí vai dizer, pois é, mas eu faço isso, eu leio uma página e pego no sono. Beleza, é o começo do teu tratamento. O detox é assim mesmo. Quando tu não tem o hábito de prestar atenção nas coisas, quando tu tá sempre hiperestimulado, no momento que esse hiperestímulo baixa, tu relaxa, porque tu já tá cansado. Sacou? Esse mundo hiperestimulado, a gente não pode esquecer que é o que tá gerando muitos distúrbios de sono. A gente tem a geração mais viciada em remédio para dormir que já existiu. Zolpidem agora, eu vejo todo mundo falando em Zolpidem. A indústria farmacêutica deve estar ganhando fortunas com isso, né? É bem vantajoso. Do jeito que abre farmácia em cada esquina. Então, assim, você começar a baixar esse hiperestímulo e voltar a pegar no sono diante das coisas, bicho, isso é mega saudável. Sinal que você tá melhorando. Ah, mas eu só consegui ler uma página. Daí, irmão, você tem cota, você tem meta, trabalha enquanto eles dormem, para com essa porra. Se você conseguiu ler uma página sem ficar fuçando no celular e pegou no sono, beleza, daqui 1, 2 dias você vai estar lendo 2, daqui 10 dias você já vai estar lendo talvez 5, e daqui alguns meses fazendo isso, você está conseguindo ler um livro inteiro. E sobre lá, a minha passagem lá, eu fiz uma palestra, porque assim, ó, isso é um detalhe interessante, deixa eu até pegar aqui no Twitter, como eu sempre já falei isso para vocês aqui, eu para conseguir ter atenção no debate, para não ficar só elucubração teórica, eu procuro partir de alguma coisa, né? E uma parada que eu usei para começar o debate foi requentar uma polêmica. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa capa aqui que o Manara fez da Mulher-Aranha, ó. Eu não lembro o ano exato disso aí, é 2010, por aí, um pouco antes, um pouco depois. E na época, isso deu, assim, ó, a gente tava no auge, quando saiu essa capa, a gente tava no auge do movimento Girl Power, saca? Tava rolando direto, essa coisa. Assim, tipo, o que alguns vão chamar de quarta onda do feminismo, tem alguns que vão discordar que é uma quarta onda, mas enfim, teve uma onda feminista ali nos anos 2010, vocês vão lembrar bem disso. Não que essa onda deixou de existir, mas eu tenho a impressão que agora ela se estabilizou, assim, não sei. Eu quero dizer assim, ó, tipo, a sociedade se polarizou e nessa polarização, basicamente, assim, quem tu tinha para converter, tu já converteu, quem não dá mais para converter, tu talvez não consiga mais, tá entendendo? Assim, claro, ainda tem nas franjas ali, ainda tem disputa, mas eu tenho a impressão que a coisa hoje está mais estratificada. Porém, ali nos anos 2010, teve um movimento forte, um movimento feminista, lembrando que até figuras como Carla Zambelli se diziam feminista. Então você começou a ter muita gente chegando no rolê, com diferentes cabeças, diferentes disputas, então o próprio conceito de feminismo estava ali muito em xeque. Enfim, tá, o lance é que no auge desse movimento Girl Power, daí a Marvel lança essa capa, que era uma capa variante da Mulher-Aranha, convidando o Manara. Gerou polêmica, ou seja, assim,
as minas e os feministas, né? As feministas e os feministas caíram em cima, porque nesse momento havia todo um debate sobre a representação do corpo feminino, e também teve aí um fator adicional, é que a revista da Mulher-Aranha estava naquele momento crescendo em público feminino. E aí tu faz uma capa que transforma ela basicamente numa personagem para guri bater punheta, né? Ou seja, pô, uma revista crescendo em público feminino, você vai lá e dá um grande biscoito pro público masculino. Assim, teve gente que falou, cara, fica com a sensação da Marvel dizendo, tá vendendo pra mulher? Bom, mas a gente não quer mulher. Então, se vocês estão comprando, pode sair fora que a gente não quer vocês. Enfim, teve muita discussão. O Manara passou a provocar de volta. O Manara começou a cutucar cada vez mais essa militância. Eu vi uns papos do Manara que ele volta e meia fala uns negócios assim que tá no limiar de uns papinhos meio islamofóbico, porque segundo o Manara, esse puritanismo em cima do corpo tem a ver com a presença do Islã na Europa. Sabe, cara, onde é que isso chega? Mas enfim, eu sempre achei o debate, vamos ser francos, eu sempre achei o debate em cima dessa capa meio medíocre, porque o debate sobre representação, ele é sempre dado de maneira muito moralista. E aí o que eu fiz nesse papo lá com a gurizada foi de mostrar pra eles um impasse. Eles que teriam que tomar suas decisões. Eu não tava lá pra dizer o que era certo e o que é errado. E esse impasse eu já falei em vários vídeos aqui, eu vou resumir basicamente de novo, ou seja, tu tem um impasse de um lado de Platão, dizendo que as imagens elas são falsas, porque elas nos iludem, e elas nos influenciam negativamente, justamente por elas serem falsas, né? Então, fazendo uma leitura platônica dessa capa aí da Mulher-Aranha, ela é um problema porque passa uma falsa ideia de mulher e que influencia na produção de um imaginário do que deveria ser uma mulher minimamente atraente, gostosa, como é que mulher deveria ser pensada, idealizada e cobrada socialmente. Isso é uma crítica tipicamente platônica. Vocês podem ver que muitos setores da esquerda colam nesse argumento, né? Já o Aristóteles vai dizer o oposto. Ele vai dizer, primeiro, essa imagem falsa ela não é. Porque uma coisa que o Aristóteles vai trazer de contribuição interessante é sair da noção do dualismo verdadeiro e falso. Daí que ele vai trabalhar o conceito de verossimilhança, que é quase um conceito à parte, intervalar entre esses aí. Muita gente pensa verossimilhança apenas como coerência narrativa ou aparência com realidade, mas não é isso. Se você for analisar a rigor verossimilhança, olhando para uma série de obras ficcionais, seja elas quais forem, imagens, narrativas e tudo, mas a verossimilhança nada mais é do que a verdade da ficção, ou seja, o quanto que a ficção consegue construir a sua própria verdade. No tanto que uma obra perde verossimilhança não é quando ela perde a realidade, mas quando ela parece que nos traiu na verdade que ela própria construiu, sacou? Então Aristóteles vai falar dessa questão da verossimilhança, já contrapondo a ideia de falsidade do Platão, e vai trazer daí um outro conceito, esse até mais importante, que o próprio Aristóteles não desenvolveu a fundo, que é o de catarse, que alguns vão entender como purificação, como expurgo, enfim. A catarse, ela em última instância, ela tem um caráter terapêutico, ela serve para nós, a partir da ficção, processar o que tem de pior na gente. E cara, isso faz muito sentido. Por exemplo, todo mundo aqui consome algum tipo de gênero que é problemático. Seja filme de terror, para ficar vendo gente sendo esquartejada, seja história de crime. Eu já vou tomar um café da manhã maravilhoso, vendo como é que o assassino escondeu o corpo da mulher em 5 malas diferentes. Pessoal que gosta de true crime, por exemplo. Seja nesses dramalhão choroso, esses dorama pra ficar triste, sabe? Vendo, tadinha, não vai conseguir ficar com os filhos porque tá com câncer, sabe? A gente consome isso o tempo todo, cara. Seja na questão da pornografia, com fantasias eróticas das mais malucas, não basta lembrar que é só você entrar em qualquer site pornô, você vai ver que os vídeos mais assistidos são vídeos de incesto, né? São fantasias de incesto, pra deixar bem claro. Então, assim, todas essas questões, elas estão ali para, segundo o Aristóteles, para a gente conseguir processar elas, trabalhar elas. Aí você vai dizer, mas tem gente que pega esse negócio e só piora a partir disso, né? Pega o caso daqueles guri lá em Columbine que a partir da imageria do Matrix foram lá e atacaram a escola. Só que aí tu tem um contra-argumento. Cara, foram 2 pessoas. Quantos milhões de pessoas assistiram Matrix? Porque esse argumento de que as imagens são falsas, elas têm uma influência negativa, né? Esse argumento mais platônico, a gente não pode esquecer que é o mesmo argumento que fala que videogame conduz violência. Basta você jogar Mortal Kombat que você faz um fatality na rua. Esse mesmo argumento foi usado contra os quadrinhos, nos anos 50, quando teve as fogueiras, né? Aqui no Brasil foi feito isso, ainda nos anos 60, tinha fogueira de quadrinhos. Eu tive uma professora com quem eu trabalhei, que é uma professora que tem mais de 80 anos, e ela passou por isso. Ela foi tirada da escola, da sala de aula, todos foram conduzidos à quadra de esporte e faziam pilha de quadrinhos, queimavam quadrinhos. O Maurício Souza conta que também chegou a fazer isso. O Maurício Souza também tá aí com seus 80 e poucos. Então a galera da faixa dos 80 anos, muitos reafirmam esse acontecimento. Então, assim, os 2 argumentos, eles têm suas forças e seus problemas. E aí, como é que a gente aprofunda? Como é que a gente resolve? E a resposta é não ter resolução. Mesmo com uma série de campos hoje intervindo
intervindo nisso, como a psicologia, a neurociência, a sociologia, a própria filosofia, enfim, mesmo com uma série de campos hoje intervindo nessa discussão, isso ainda não tem resposta. Esse impasse permanece, cara. Alguns vão dizer, não, tem resposta sim, porque segundo o autor, aí o cara puxa um autor que é de uma linhagem de um dos dois lados. Tudo bem, mas aí tu pode puxar autores da linhagem do outro lado e você vai ver que esse impasse continua. Não existe consenso. E eu fui lá falar pra molecada isso. E aí vocês devem estar se perguntando por que eu fui falar de representação da mulher. E aí vem um outro fator, tá? Eu fui convidado por duas professoras. Duas professoras, uma eu não conversei pessoalmente, mas a outra, uma pessoa de esquerda, bem de esquerda. E ela falou, olha, não deu certo às vezes que a gente chamou assim uma feminista mais militante, porque de pronto, às vezes tem até a semiótica já vem, né, assim, já vem uma semiótica na frente da pessoa, e os meninos travam, assim, quando eu falo travo, não só não sabem reagir, mas não dão bola pro que é dito, fecha. E isso é um ponto que eu sempre critiquei nesses movimentos mais identitários, assim, da galera. Bom, lugar de fala é um conceito que desde lá do começo, quando tava todo mundo elogiando, eu tava descendo a lenha, e muito tentaram me cancelar em termos acadêmicos por eu criticar esse negócio, e eu continuo criticando até hoje. Lugar de fala, do jeito que a internet adotou esse negócio, foi um retrocesso, um debate gigantesco. Uma bola que eu sempre levantei é a seguinte, uma coisa é a experiência de vida, cara. Eu não tenho como falar da experiência de vida de uma mulher, de um homem negro, de um N. A gente não precisa nem pensar em minoria. Eu não consigo falar da experiência ser paranaense, entendeu? Simples. Eu não consigo falar da experiência que é ser torcedor do Grêmio. Eu torço pro Inter. Tá entendendo? Então, ok. Uma coisa são experiências pessoais, realmente. A gente não tem como ficar falando da experiência de vida dos outros. Agora, outra coisa é você procurar estudar fenômenos sociais, culturais, pensar eles dentro de uma dinâmica que não tem a ver com a produção de experiência pessoal, e sim com a construção de um panorama a partir de uma perspectiva, ou seja, a partir justamente de um distanciamento. E eu sempre levantei a bola de que, cara, se a gente começar a fazer que só fale de feminismo a feminista, e aí cai às vezes até mesmo um estereótipo feminista, ou quem só fala de racismo, um militante do movimento negro, ou só quem fala de, enfim, insira aí a pauta que for, se a gente cair nessa, assim, primeiro, a que se defende não chega a lugar nenhum, né? Isso não chega a lugar nenhum, cara, porque fica uma galera falando pra si mesmo, num grupo ali que busca uma espécie de coesão por todo mundo acreditar na mesma coisa, mas que não tem capacidade nenhuma de tensionar, de provocar um debate social. No máximo consegue reafirmar uma segregação. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho importante, sim, que a gente tenha homens, sobretudo no mês referente ao Dia das Mulheres, né? Alguns estendem como programação, vira o mês das mulheres. É importante que a gente tenha, assim, homens falando sobre essas questões. Não estou falando de mim, mas que tenham homens falando. Eu acho que tem que ter mesmo, cara. A gente tá falando de uma questão social, certo? Sociocultural. Não falando qualquer abobrinha, não falando qualquer bobagem, mas que tenha. A gente não pode esquecer que esse argumento, assim, muitas vezes, esse identitarismo hipertrofiado, assim, né? Eu não gosto de usar o termo identitarismo porque ele virou uma caricatura, o termo também se perdeu, mas enfim, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A gente não pode esquecer que isso, depois os masculinistas usaram a seu favor, cara. Eles estão usando agora a seu favor esse argumento. Esse papo, assim, né, que, por exemplo, uma pessoa encara assim, tu não devia ter ido nesse evento, nem devia ter aceitado o convite, erraram as professoras em te convidar, porque, pô, você é um homem, você não pode falar de representação da mulher, não sei o que, não sei o que. Aí sabe o que tá acontecendo agora? Esses movimentos masculinistas dizem o mesmo, eles usam o mesmo argumento. Quem é a feminista para dizer que eu sou machista, que eu sou patriarcal, que não sei o que, se você não sabe o sofrimento do homem? Você não tem a experiência de vida de um homem, do quanto que ele é cobrado, do quanto que ele é exigido, do quanto que uma série de coisas fazem com que a gente sofre. E olha que isso é verdade, tá? Assim, eu digo a parte de que homem também sofre. Claro, são sofrimentos diferentes, a gente não quer entrar aqui em RPG da minoria para ver quem ganha mais ponto. Agora, o que eu acho errado, a galera masculinista surfa nisso, e aí eu acho tudo, assim, vira tudo uma bola de neve de merda, uma bola de merda, é de achar que daí a pessoa é imune à crítica porque quem tá criticando é uma mulher, entendeu? Vocês sacaram? Vocês sacaram o problema disso tudo? Eu já alertei isso há 500 vezes, eu vou falar mais uma vez, porque depois até vai virar corte, então sempre é bom frisar. Quem nos últimos anos surfou nesse papo de que só pode falar sobre tal coisa quem é de tal coisa, foi a extrema-direita. E eu já avisei aqui. Hoje a gente tem mais chances de uma presidenta de volta no poder, já tivemos a Dilma, mas hoje a gente tem mais chances pela extrema-direita do que por qualquer outro setor, seja da centro-direita, seja... Centro-direita talvez a Simone Tebet, mas a extrema-direita está investindo muito na Michele Bolsonaro, está investindo muito na Damares, e vocês não podem esquecer que quando... Eu sempre vou lembrar desse episódio, para mim foi mega emblemático. Primeiro ano do governo Bolsonaro, aquele diretor lá do INPE, que até tentou para ser candidato, não foi eleito, que mostrou que estavam tendo queimadas na Amazônia. 2, 3 semanas depois, o Bolsonaro ia para a ONU. Quem é que ele levou? Ele levou uma indígena de direita, negacionista, que dizia que não tem queimada. E daí foi usada a métrica que a esquerda, de maneira burra, usou por muito tempo, foi usada ali na mesma hora, na cara da esquerda. Quem é que sabe sobre a floresta? O cientista branco, macho, vendo as coisas a partir de um satélite?
ou a indígena mulher que vive na mata? Quem é que sabe a verdade? Tô há tempos levantando essa bola de que a gente não pode cair nesse negacionismo. Enfim, dei uma volta imensa, mas só pra dizer que foi uma experiência, acho que legal. Eu digo acho que legal porque eu sempre entendo que não dá pra falar só pra mim foi legal. Eu digo acho que legal no sentido de, não sei se pros estudantes, pra todo mundo ali que me convidou e que queria lá que eu tivesse junto, também não sei se foi igualmente bom, mas eu curti. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.